Olá a todos, nós vamos trabalhar hoje com programação de recursos, particularmente gestão de recursos, no módulo de gestão de custos da disciplina de gestão e desenvolvimento de projetos do curso de design da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos utilizar então o Microsoft Project como nossa ferramenta essencial. Eu pretendo com essa aula mostrar como nós inserimos recursos em uma planilha de recursos, como nós configuramos tarefas para que elas trabalhem em um modo de duração fixa e como nós vamos atribuir os recursos criados na planilha de recursos. Nós vamos também aprender como, a partir da atribuição de recursos, mostrar tabelas de custos e como nós podemos fazer uma configuração mais simplificada para apresentar nessas próprias tabelas tanto o orçamento sintético como o orçamento analítico, que são importantes na aula de gestão de custos. Esses orçamentos analíticos e sintéticos, devo lembrar, que fazem parte de uma das defesas dos alunos da nossa disciplina. Pois bem, então já estou no MS Project, Microsoft Project. Esse trabalho deve ser feito diretamente num modelo vazio ou num projeto vazio, se você estiver aprendendo, se você já tem algum conceito ou se você já sabe como aplicar após assistir essa aula, você já vai aplicar isso diretamente no teu cronograma MS Project do teu jogo de tabuleiro. Então, eu abri então um modelo vazio. Nesse caso, eu estou tendo apenas o cuidado para fazer algumas configurações essenciais aqui, conforme a gente já falou nas aulas anteriores. O que eu quero nesse momento, então, o que eu quero exatamente nesse momento é, primeiro, mudar as novas tarefas para agendada automaticamente, para a gente não dar problema. Também coloquei para vocês que não é necessário mostrar a linha do tempo, então vou no guia exibição e desmarco a linha do tempo. E outra coisa que também não seria necessária nesse primeiro momento seria o filtro automático. Então, no próprio guia exibição, a gente tem na área de dados um funil onde a gente pode desmarcar a opção filtro automático, nesse caso aqueles triângulozinhos que permitiriam a gente fazer o filtro automático, eles desaparecem. Para a gente poder exercitar a questão da gestão de custos, então é necessário inicialmente que eu já imagine que a gente já tem um determinado cronograma, ou já tem um escopo pronto, que a gente já colocou isso no próprio project, a gente já vinculou. Então eu vou fazer aqui, só até a título de revisão, um pequeno projeto para depois inserir recursos e depois de inserir esses recursos a gente atribui e aí vai trabalhar com a apresentação do próprio orçamento sintético, orçamento analítico, tá? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar algumas tarefas, tá? É bem simples, tá? Como por exemplo, eu vou chamar pela tarefa mãe, tarefa mãe 1, tarefa mãe 1 e vou colocar logo em seguida as tarefas delas, tarefa A, tarefa B, tarefa C. Aqui eu estou admitindo que o nosso calendário de trabalho ele tem 8 horas. Deixa eu só terminar de colocar as tarefas, vinculá-las, para dar uma olhada realmente se eles têm um calendário de 8 horas. O ideal é que o calendário já seja formatado anteriormente, como a gente já viu nas aulas anteriores, tá? Então, eu vou botar uma tarefa mãe 2, só para exercitar mesmo. Então, aqui eu tenho uma tarefa D e uma tarefa E, tá? Então, vocês viram que, bom, depois que eu coloco que isso tudo vem do WBS, eu vou estruturar isso como se fosse um WBS. Então, eu tenho que mudar a minha guia para guia tarefa, né?
eu quero que tarefa A, B e C pertençam à tarefa mãe 1. Então, no guia tarefa, eu vou na área cronograma e clico exatamente no botão recuar tarefa. Percebe que agora ele passa a recuar a tarefa tranquilamente, sem problema nenhum. A mesma coisa aqui, eu quero que as tarefas D e E sejam parte da tarefa mãe 2. Então, eu vou selecionar, né, as tarefas D e E. Nesse caso, lembra que tem que manter o botão esquerdo do mouse, nesse caso, pressionado para que você consiga selecionar as tarefas simultaneamente. Você não pode dar um clique e soltar, que senão ele vai tentar movimentar a tarefa, ou mover a tarefa, e não selecionar as tarefas na ordem como você está pretendendo. Então, selecionei as tarefas D e E, que estão abaixo da tarefa mãe 2, eu quero que elas pertençam à tarefa mãe 2. Então, eu vou na área cronograma, dou um clique para o recuo, então vocês percebam que eu tenho aqui as tarefas A, B e C pertencentes à tarefa mãe 1 e as tarefas D e E pertencentes à tarefa mãe 2. Bom, próximo passo, se vocês estão lembrados, nós precisamos então estimar as durações de cada uma dessas tarefas. Então eu vou imaginar que aqui foi 2, aqui 3 dias, aqui 1 dia, aqui eu tenho 4 dias, aqui eu tenho 5 dias, tá? Perfeito. Tudo isso está para o dia 24 de setembro, que é a data de hoje. Claro que eu poderia ter mudado isso antes, já ter definido, o ideal é que isso já tivesse definido. Então, lá na própria guia projeto, informações do projeto, eu posso dizer, por exemplo, vamos imaginar que esse projeto está começando na segunda-feira, tá? Na segunda-feira, dia 6 de outubro, sem problema nenhum. Tá? Aqui ele já fez algumas modificações, tranquilo. Em decorrência do dia 24 para o dia 6 que foram alteradas, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Bom, eu já disse que o projeto começa no dia 6. Seria interessante era eu colocar a estrutura de tópicos em termos de números, né? E colocar a tarefa 0, que seria o nome, que seria o nome do nosso arquivo que eu estou trabalhando. Eu vou salvar, né? Eu vou lá em arquivo e vou salvar esse arquivo como vou salvar no computador, salvar aqui no meu próprio desktop, tá? Eu vou salvar aqui esse arquivo como gestão de custos. Então, a aula de gestão de custos, só para exemplificar. Então, eu tenho aqui a minha gestão de custos, está tranquilo. E agora eu quero que esse nome do gestão de custos do arquivo apareça em uma tarefa 0 aqui. Então, o que é que eu tenho que fazer? Pois bem, eu tenho que ir lá em formato, no guia formato, vou na área mostrar ocultar, e no mostrar ocultar, então, eu vou clicar em tarefa de resumo do projeto. Quando você clica em tarefa resumo do projeto, você percebe que o nome do arquivo que você salvou, o teu arquivo MPP do project, ele aparece na tarefa 0. Se você, caso ele não apareça, que às vezes isso pode acontecer, você pode clicar aqui e editar normalmente esse campo. Você pode editar de duas formas. Ou você tecla na tecla F2 para ele abrir essa área, essa célula, ou você pode colocar a barra de entradas aqui para que seja mais fácil também a edição. Como é que você faz isso? Você vai lá em arquivo, tá? E aqui no arquivo você vai em opções, e na opções você clica nessa opção direita em exibir, e lá embaixo você vai em barra de entrada. Você deixa marcado barra de entrada e clica em OK. Então você percebe que agora ficou habilitado para a edição, é uma barra de entradas, o que você quiser mudar, tá? Então, até agora está tudo tranquilo. O que eu preciso agora é botar apenas uma numeração da estrutura de tópicos para ficar organizado, bem profissional o meu projeto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em número da estrutura de tópicos. Cliquei em número da estrutura de tópicos, então vocês percebam que foi colocada a numeração dessas tarefas automaticamente pelo próprio project. O que eu vou querer fazer agora é também, nessa guia formato, pedir para que ele me mostre as tarefas críticas. Então, as tarefas críticas, basta que você, no guia formato, você clique em tarefa crítica e você percebe que em vermelho, na área de Gantt, vai ser apresentado o que, nesse momento, é a tarefa crítica. Percebe-se claramente que, como todas as atividades estão em paralelo, aquela que tem a maior duração é a tarefa crítica, porque ela é determinante da duração do projeto, 5 dias nesse caso.
Isso vai mudar quando eu começar a fazer a vinculação das atividades. Então, por exemplo, vamos imaginar que essa tarefa A, ela libera a tarefa C, tá? Então, eu tenho a tarefa A, se lembram que a gente fala, a gente coloca tarefa A, nesse caso, tarefa A, control, tarefa C, se lembra? Acho que vocês estão lembrados, né? Então, quando eu quero selecionar com teclas de atalho, ou vincular tarefas com teclas de atalho, e a vinculação por tecla de atalho, ela admite apenas término para início, terminou uma atividade, inicia outra, então eu quero que a tarefa A, pressionei no Ctrl do teclado, mantive ele pressionado, aí eu digo, quando eu pressiono o Ctrl, eu digo libera, então significa tarefa A libera, quer dizer, agora eu pressionei o Ctrl, deixei ele pressionado e digo tarefa C. Cliquei, agora eu solto, eu posso soltar ou não o control, mas eu posso soltar tranquilamente. Feito isso, o que é que eu faço? Eu pressiono o Ctrl F2, né, o Ctrl F2, para que haja, na verdade, para que haja a vinculação. Né? E aí você já viu como foi a alteração. Então você percebe aqui que a tarefa A libera a tarefa C. Eu poderia fazer a mesma coisa com a tarefa B. Olha só, eu vou clicar, tem que clicar fora aqui. Ele não está deixando, deixa eu dar um ESC. Deixa eu dar um salvar aqui que parece que a minha máquina virtual ela deu um problema aqui no meu Mac, tá? Eu vou fechar o arquivo e vou abrir ele de novo. Eu não sei o que houve ali, tá? Então vou abrir de novo, tá tranquilo, tá as duas vinculadas. Então o que é que eu vou fazer? Agora eu vou fazer B, está vinculada, tá aqui ó, libera Ctrl, agora eu boto F2, né? Por algum motivo ele tá, talvez eu tenha que pressionar de novo o Ctrl para ele ir desmarcando, mas tudo bem, perfeito. Isso é porque eu estou trabalhando no Mac, eu estou mais acostumado a trabalhar no Windows com Project, então isso pode vir a acontecer. O importante é que depois eu cliquei Ctrl, ele desmarcou, né? Ele acabou desmarcando a atividade, tá? Então, o que eu quero agora é o seguinte, perceba que eu vinculei a com a C e a B com a C, tá? Agora eu quero vincular a C, desculpe, com a D. Dou Ctrl F2, percebam que ela agora ela está vinculada, né? E vejam o que aconteceu em termos de atividade crítica. Como existe uma pequena folga aqui entre a atividade A e a atividade C, né? Você percebe que a A ainda é uma atividade normal pelo nosso cálculo, tá? O que eu posso fazer agora é deixar essas duas iniciando juntas, a D e a E. Vocês se lembram como é que a gente faz para botar duas tarefas iniciando juntas? Então, no caso, a E se junta com a D o número da predecessora dela é a 6, então eu vou colocar 6 e I. No caso do project em inglês a gente iria colocar start to start, em outras palavras, 6SS. Tá? Eu vou salvar. Tá salvo, então a minha vinculação está salva, sem problema. E eu tenho se você for perceber, eu tenho uma vinculação muito crítica nesse ponto, né? Quase são 4 atividades, 5 são bem críticas nesse caso, tá? Então a gente já está com ele vinculado. O que a gente vai fazer agora é criar uma planilha de recursos. Bom, como é que a gente cria essa planilha de recursos para poder inserir os recursos, atribuir esses recursos aqui e finalmente a gente ter custos, tá? Para fazer isso, a gente pode vir no guia recurso e ali pedir nessa área uma planilha de recursos ou na própria guia tarefa, onde você tem exibir, você clica no botão gráfico gigante, ele vai abrir um cardápio e você escolhe planilha de recursos. Então, quando ele abriu a planilha de recursos, a primeira coisa que você deve saber é que ele não fechou o seu arquivo. Você perceba que ele continua como gestão de custos. O que ele abriu foi apenas uma planilha onde você vai cadastrar novos recursos, tá? Então, aqui nesse caso, eu vou colocar, por exemplo, alguns recursos materiais. Então,
alguns recursos possíveis no project. Tá? Que recursos são esses? A gente só pode ter aqui 3 tipos de recursos, chamados recurso de trabalho, recurso material e recurso tipo custo. O recurso de trabalho são aqueles que a gente chama de carteira assinada. Você vai pagar um determinado valor por uma determinada hora de trabalho. Também podem ser algo que você tenha que pagar por hora, caso você tenha que alugar algum equipamento por hora, algo do tipo. O recurso material, o nome já está dizendo, você vai ter que colocar aqui o material que você vai comprar, e vai ter que explicitar suas unidades de compra, o valor da unidade de compra e assim respectivamente. E de trabalho e os recursos tipo custo são os recursos terceirizados, né? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, um recurso chamado gestor de projetos. E eu pressiono Enter. Está percebendo que ele já entrou como recurso de trabalho, porque esse é o recurso padrão do project, tá? Se eu quiser mudar, eu tenho que mudar diretamente na célula correspondente ao tipo, que não seria esse caso nesse momento. Então, eu tenho o gestor de projetos, vamos colocar aqui um recurso material. Né? Um recurso material eu poderia ter folha A4, poderia sim, não tem problema nenhum. Perceba quando eu entrei, ele entrou como um trabalho, agora eu tenho que mudar isso para material, tá? E eu tenho também, vamos colocar aqui uma gráfica. Uma gráfica que eu vou terceirizar um determinado serviço, ela entra como custo, tá? Na próxima coluna você tem aqui a unidade que você vai definir para recursos de tipo de material. Então não adianta você escrever nada aqui em trabalho e custo, que não vai entrar nada, né? Tem que vir aqui na célula correspondente à linha material e falar, folha 4. Tá, aqui o interessante é você colocar quanto custa a unidade do lote que você vai comprar. Você pode comprar caixas, mas você pode comprar também a resma, que são um conjunto de 500 folhas. Né? Então, vamos dizer que eu quero trabalhar com resma. O que eu faço é assim, ó, resma, eu coloco até o plural, porque às vezes eu posso comprar uma resma, eu posso comprar 2 resmas e assim respectivamente. Isso aí é o coletivo de 500 folhas, né? Iniciais são iniciais que ele tira do próprio nome de cada um dos recursos, né? Gestor foi G, folha F, gráfica G. Para que servem essas iniciais? É para efeitos de filtragem. Imagine que eu tenho uma planilha com 1000 itens e eu queira que ele mostre todos os recursos que têm iniciais G. Então, nesse caso, ele ia mostrar gestor de projetos e gráfica. No nosso caso, o que a gente tem é o seguinte, ó, imagine que eu tenha que mudar esse gestor de projeto e mude a inicial desse gestor de projeto e mude para GE, tá? Então, olha só, para vocês, quantos recursos seriam mostrados se eu pedisse para que o project mostrasse, nesse caso, aqueles recursos que têm iniciais G? A resposta correta é um recurso apenas, porque apenas a gráfica tem inicial G. A gestor do projeto passou a ter a inicial GE. Então, cuida com isso, são coisas diferentes, tá? Aqui não está dizendo recursos que começam com a letra G, mas sim quais são as iniciais dela. E GE é diferente de G. Grupo é outra coluna que você pode cadastrar, pode ser centro de custo, por exemplo. E isso é importante porque ao cadastrar centro de custo, você pode fazer uma filtragem por centro de custo. Isso é mais interessante. Para 3 recursos, isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas para quando essa planilha começa a ganhar corpo, aí sim começa a ter importância. Unidades máximas, isso significa, isso aqui está por default, você pode mudar nas configurações do project para que ele apresente em percentagem ou em unidades, tanto faz, né? Em vez de ser 100, ele apresentar 1. E o que é que significa isso? Isso está dizendo o seguinte, qual a percentagem no calendário do projeto que esse recurso de trabalho do projeto ele foi alocado para o projeto em si. Então, está dizendo o seguinte, que eu tenho 100 horas do calendário, 100% do calendário desse projeto para alocar o meu gestor de projetos. Então, se eu tenho um calendário de 8 horas por dia, então isso está dizendo que 100% ele vai ter disponível 8 horas por dia. Se eu colocar 50%, esse gestor, num calendário de projeto de 8 horas por dia, ele teria apenas 4 horas por dia para o desenvolvimento do projeto em si. Tá? Isso é muito importante também. Então você poderia admitir o seguinte, se você coloca aqui designer, por exemplo, tá? Designer.
E você coloca trabalho, você tem unidade, mas se você coloca 200%, está dizendo, em outras palavras, que você pode ter 2 designers. Particularmente, eu não gosto de trabalhar dessa forma. Eu prefiro chamar os designers por nome. Tá? Então, eu tenho designer João, né? Que aí ele tem 100%, é um João só, né? Não sei o que. E aqui eu teria e aqui eu teria a designer Maria, tá? Também 100%. É um designer, porque aí eu consigo identificar exatamente quem é aquele designer e aonde é que eu vou atribuir para a tarefa. Para mim fica mais fácil quando eu coloco inclusive os próprios nomes, porque eu sei exatamente quem é que eu estou atribuindo para qual tarefa, tá? Pois bem, eu falei do grupo, falei das unidades máximas, agora vamos falar um pouquinho da taxa padrão. A taxa padrão é o valor, na verdade, que cada um desses recursos eles vão ser pagos ou comprados, no caso. No caso do gestor de projetos, ele pago, né? E esse valor taxa padrão seria um valor de hora bruta, que ele vai, quer dizer, líquido, mais os encargos sociais, mais as taxas que você tem que pagar para efetuar o pagamento do salário dele. Nesse caso, eu lembro para vocês que no nosso jogo a gente colocou R$ 50 por hora. Esse seria um valor bruto a ser pago para o gestor de projetos nesse caso. Os designers receberiam, nesse caso, R$ 30 por hora. Né? Folha de papel A4, como a gente está usando resma, ela deve estar custando em torno de R$ 15 no mercado. Hora extra, a gente pode trabalhar isso mais adiante, se houver tempo, ou eu posso, caso haja necessidade, colocar um tutorial no YouTube sobre a utilização de horas extras no projeto. Nesse caso, horas extras pela ACLT, vamos trabalhar com a pior situação, né, que seria o dobro da taxa padrão. Tá? Então, vamos colocar 100 por hora, e aqui 60, e aqui 60 também, tá? Custo por uso é um valor que sempre vai aparecer quando você alocar um desses recursos. Por exemplo, imagine vocês que a gente vai alocar o gestor de projetos em uma atividade de 100 dias, de 10 dias, uma atividade de 10 dias, 100% dele total, né? E só que o custo dele por uso é R$ 10, tá? R$ 10. O que significa esse custo por uso reais? Quando eu atribuir esse cara em uma atividade de 10 dias, perceba que a taxa e dizer que, quando eu falar, por exemplo, que tá em 10 dias, ele trabalhou no horário normal, né, de trabalho, então ele tem 10 dias vezes 50, né, vezes 8 horas por dia. Então teria 8 vezes 10, 40. Desculpa, 8 vezes 10, 80. 8 vezes 8 vezes 10, 8 horas por dia vezes 10 dias, 80. Vezes 50 por hora, daria 4.000 reais, não é isso? Daria 4.000 reais. Daria exatamente R$ 4.000 o trabalho dele exatamente nesses 10 dias. Como é que entraria esse custo por uso? Esse custo por uso entraria da seguinte forma: R$ 4.000 mais 10. Então, isso depende do número de dias, etc. Sempre quando ele for alocado em uma tarefa, aqueles R$ 10 vão aparecer. Mesmo que fosse um dia. Um dia ficaria 8 horas por dia, vezes um dia dá 8, vezes 50, daria... Então, a gente teria R$ 400, né? R$ 400 mais 10, R$ 410. Às vezes algumas pessoas interpretam custo por uso como frete, né? Eu não gosto muito de trabalhar ele como frete, tá? Nesse caso a gente não vai usar, vamos botar zero, deixar zero aqui tranquilamente. A forma de acumular, que é a próxima coluna, ele vai dizer o seguinte: aonde é que esse custo ele vai ser alocado quando a gente atribuir esse recurso a uma determinada atividade.
Então, imagina, tem uma atividade de 10 dias. Se eu digo que esse recurso ele vai ser atribuído no início, então todo o custo dele vai aparecer no primeiro dia dos 10 dias. Se eu digo que é rateado, então se são 10 dias, ele vai pegar exatamente o custo total da tarefa, o custo total desse recurso, vai dividir por 10 dias e ratear ele em cada dia. Fim, ele vai colocar todo o custo desse recurso no último dia de desenvolvimento da tarefa. Aqui a gente tem um calendário padrão, como a gente está modificando o calendário padrão, vocês não precisam mexer. Código é para você criar um outro código para facilitar a filtragem. Aqui você pode adicionar uma outra coluna que também foge ao escopo dessa aula, tá? Pois bem, eu vou salvar aqui, por caso de algum problema ainda tenho, já tenho minha planilha salva. Agora o que eu preciso fazer? Eu vou voltar para o gráfico de Gantt. Tá? Para voltar para o gráfico de Gantt, basta você ir no guia tarefa, você clica no botão gráfico de Gantt e agora você volta para o guia tarefa. Tá? Então, no guia tarefa, você tem agora, é preciso, antes de você atribuir os recursos, seria interessante que você colocasse, nesse caso, as tarefas sobre o tipo de duração fixa. Foi disponibilizado na sala virtual um tópico, né, que fala sobre tipos de tarefas, e vocês sabem que as tarefas elas podem ser de duração fixa, trabalho fixo ou unidades fixas, tá? Por default, cada uma dessas tarefas, quando a gente começa um projeto, elas são configuradas para unidades fixas. Como é que eu sei isso? Basta você dar 2 cliques rápidos, né, em cima de uma tarefa, ele vai abrir o nosso cardápio, aí você clica em informações, então ele vai abrir a informação sobre a tarefa e você vai ver no guia avançado que bem no centro, no guia avançado, você vê que o tipo de tarefa é unidades fixas. Isso é por padrão, todas eles aparecem por padrão. Para você saber o que é unidade fixa, duração fixa, trabalho fixo, eu vou pedir para que vocês leiam o material que vai ser disponibilizado, que foi disponibilizado na própria sala virtual, tá? Aqui, então, nesse caso, eu preciso configurar todas as tarefas para duração fixa. Quer dizer, eu não quero que as durações mudem quando eu for inserindo cada vez mais recursos de trabalho nessas durações, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar todas as tarefas, não preciso selecionar a tarefa 0 nesse caso. Você perceba que todas elas foram selecionadas. Se você for inserir alguma outra atividade, a não ser que você mude a configuração do project para que a próxima tarefa entre já como duração fixa, nesse caso você tem que selecioná-la de novo, selecioná-la com a nova tarefa e mudar a configuração como a gente vai mudar aqui agora. Tá? Então, selecionei todas essas tarefas, vou 2 cliques, você clica no botão direito do mouse, né? Ao clicar no botão direito do mouse vai se abrir então um cardápio e você clica em informações, né? E aí você percebe que se abriu agora uma janela de informações sobre tarefas múltiplas, você vai clicar em avançado e nessa guia avançado você vai em tipo de tarefa. Nesse caso, você bota duração fixa. Você desmarca controlada por empenho e o agendamento ignora o calendário de recursos também. Controlada pelo empenho vai significar a mesma coisa que trabalho fixo. O agendamento ignora o calendário de recursos, ele já está dizendo exatamente que a gente não vai observar o calendário, algum calendário que a gente tenha preparado para o recurso em si. Ele vai usar o calendário do projeto. Então eu vou clicar em OK. Então, você perceber, quando você clica em OK, agora todas as tarefas, dando 2 cliques rápidos ou o botão direito do mouse, ele vai abrir essa janelinha. Todas elas vão estar como duração fixa, tá? Todas elas vão estar como duração fixa, tá ali. Perfeito. Então, feito isso, agora eu posso efetivamente atribuir um determinado recurso aqui à tarefa. Para vocês verem como é que a repercussão em custos, seria interessante que a gente mudasse ou a tabela ou inserisse aqui uma coluna de custo. Eu vou inserir uma coluna de custo e depois uma coluna de trabalho para vocês verem até quantas horas
cada recurso desse estaria trabalhando em cada uma dessas tarefas, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu quero inserir uma coluna antes de duração, que é uma coluna de custo, depois eu vou inserir aqui uma coluna de, de trabalho, tá? Para também ver as horas de trabalho dos recursos naquela tarefa. Então, eu no botão direito do mouse, eu vou clicar aqui, eu vou mandar inserir, bem em cima do cabeçalho da coluna, eu vou mandar inserir coluna, né? Então, ele abre aqui, eu vou pedir para que ele coloque custo, né? Você digita C, U, S, ele já aparece, C ele vai já listar as primeiras, então eu vou botar os custos, cuida com isso, por enquanto está tudo zero, e agora eu vou colocar também uma outra coluna, que seria trabalho, né? Então, eu digitei TR, ele já criou, ele já mostrou os trabalhos possíveis, eu criei apenas em trabalho, ele está com as horas de trabalho ali. E o que eu vou fazer agora é atribuir o recurso em si. Por exemplo, na tarefa A. Então, você posiciona o cursor na tarefa A e você clica no botão direito do mouse, você vê que no cardápio de opções que se aparece, né, a gente tem ali, ó, que aparece, tem atribuir recursos. Então, você clica em atribuir recursos, ele vai abrir, então, a janela de atribuição de recursos, e nessa janela de atribuição de recursos, agora, o que você precisa fazer é o seguinte, perceba que ele está mostrando a janelinha de atribuição de recursos. Vocês podem explorar em casa um pouquinho melhor essa opção de recursos, que é uma espécie de filtragem que se tem quando tem muitos recursos aqui listados. Então aqui eu não vou falar sobre isso, mas você tem três colunas, você tem o nome dos recursos que você já cadastrou ali. Eu não recomendo que você venha cadastrar recursos aqui. Sempre que você precisar colocar novos recursos, volte lá para um gráfico de Gantt, uma planilha de recursos, e ali que você vai cadastrar novos recursos. Nessa janela de atribuir recursos, perceba que a gente tem uma coluna SD, que é solicitado demandado. A gente não vai trabalhar com ela, isso é utilizado mais para um curso mais avançado de project, quando a gente está trabalhando com a vinculação com o project server, tá? E aqui a gente tem unidades, aí sim, unidades, a gente vai trabalhar com recursos de trabalho e material. Essa coluna aqui, unidades, a gente trabalha, vou repetir, essa coluna aqui de unidades, a gente trabalha com recursos de trabalho e de material. A coluna de custo, a gente vai trabalhar para inserir dados de custos, de recursos tipo custo, são aqueles custos que são aqueles recursos terceirizados, tá? Então, na tarefa A, vamos imaginar que eu tenho aqui um gestor de projeto. Eu quero colocar o gestor de projeto integralmente, né? Você perceba que se você botar ele integralmente, cuida que como ele vai estar em paralelo, tá vendo a atividade A com a atividade B, é bem possível que se você botar, é bem possível não, vai acontecer. Se você botar o gestor de projeto também na tarefa B, ele vai dizer que o gestor de projeto está superalocado, que você botou ele para trabalhar 8 horas por dia na tarefa A e 8 horas, 8 horas por dia para trabalhar na tarefa B, se você fazer isso. Então, o ideal é que se o gestor de projeto for trabalhar nessas duas tarefas simultaneamente, você coloque você bota 50% dele na tarefa A e 50% dele na tarefa B. Tá? Então aqui, por exemplo, a gente até pode tentar fazer isso. Tá? Eu quero que ele trabalhe 50% na tarefa A, e quando você bota, nesse caso, 50%, você está vendo ali, ó, ao botar 50%, ele já deu 400. Né? Uma coisa que estava que não estava funcionando direito normalmente, é quando a gente tinha uma dessas tarefas e colocava um recurso material. Né? É, é, quando eu tinha configurado todas as tarefas para duração fixa, para o tipo de duração fixa, e inseria um recurso material. O bom dessa janela aqui é que ela não sai. Por exemplo, a tarefa B, tá? Imagine vocês que eu vou usar uma resma então eu escolhi uma resma. Não, aqui está funcionando, então possivelmente esse probleminha já foi resolvido. Mas caso você coloque um recurso material e ele não aceite aquele valor, ter um valor zero, o ideal é que você selecione ele, remova o recurso, atribua um recurso de trabalho qualquer, né? Então você removeria, atribuiria um recurso de trabalho qualquer, né? E depois você atribuiria
a folha, por exemplo, atribuiria a unidade, tá? Depois, se caso não tivesse recurso de trabalho, você removeria o recurso de trabalho tranquilamente. Isso aí não seria um problema nenhum. Isso tem acontecido algumas vezes, tá? Em algumas situações. Uma delas era quando a gente tinha a duração fixa, nesse caso, tá? Talvez a minha versão do project já contemplou algum tipo de service pack que tenha corrigido isso. Então, eu vou remover aqui esse recurso, eu vou voltar para a minha tarefa A. Você vê que eu coloquei 50% do gestor de projeto. Eu posso configurar essa área, eu já mostrei para vocês como é que a gente tira esse texto daqui nas aulas presenciais, né? Porque já imagina se você tem, além disso, você já vai colocar duas resmas, imagina, duas resmas. Então ele já começa, imagina se tivesse 6, 7 recursos naquela tarefa, isso aqui vai ficar praticamente a gente não consegue nem ler. Quando terminar, talvez eu faça uma revisãozinha aqui logo quando terminar de atribuir. O mais interessante disso tudo é que, na medida que você vai atribuindo os recursos, já vai totalizando tanto para a tarefa mãe, como para o custo total do projeto. Isso é muito importante, né? Então, a tarefa B, por exemplo, vou botar os outros 50% do gestor do projeto, eu vou colocar a designer Maria, né? E vou colocar também, vou dizer que eles vão usar a gráfica e vão gastar R$ 200. Veja aqui, como é que eu entro recurso tipo custo, né? Olha aqui, ó, estou entrando direto na coluna custo. A coluna custo só serve para material e para trabalho, para recurso de trabalho, apenas para mostrar o custo das unidades que eu coloquei. Tá? Então, mais uma vez, recurso de trabalho e recurso material, você entra pelo campo unidades. Recurso tipo custo são os terceirizados, a gráfica, consultoria, etc. Você entra, já coloca o valor da nota que você recebeu, da nota fiscal da prestação de serviço nesses campos, tá? Então agora eu vou colocar também um valor para a tarefa C. Nessa tarefa C, então, aqui, por exemplo, eu tenho, vamos ver, vamos colocar a designer Maria, 100% dela. Eu quero também, na tarefa D, vamos colocar o designer João. E na tarefa E, vamos colocar a designer Maria, o gestor de projeto, e vamos colocar 2 resmas de papel de folha 4. Então, você está vendo agora que eu já estou com o meu custo desse meu projeto de 6.380. Então, isso é muito legal. Na medida que eu vou alterando isso aqui, já altera automaticamente também. Então, quando eu fecho, né? Claro, se você quer remover algum desses recursos, é clicar e depois clicar em remover tranquilamente. Eu vou fechar isso. Então, quando eu fecho, vocês percebam que eu já tenho até o custo do meu projeto, eu tenho quantas horas de trabalho eu tenho, né? Você perceba que na tarefa D, se você for verificar na tarefa E, por exemplo, que são exatamente 5 dias, eu tenho 40 horas de trabalho do gestor de projetos e 40 horas da Maria. Então, esse valor já mostra horas homem, né? São 80 horas homens trabalhadas naquela atividade em si. Isso aqui eu já falei para vocês que a gente pode configurar, eu falei na aula passada, inclusive, como é que a gente configura essa escala de tempo, né? Escala de tempo eu poderia colocar mês, semana, na coluna intermediária eu poderia colocar mês, né? Na camada intermediária eu poderia colocar semanas, por exemplo. Também disse para que vocês nunca mexessem aqui nesse zoom, senão ele detona toda a nossa escala em si. Eu posso colocar, dando dois cliques rápidos aqui, o botão direito do mouse, eu posso pedir linhas de grade, vocês estão lembrados disso, então eu vou lá em linha de Gantt, normalmente eu posso trabalhar com a linha pontilhada, com uma cor cinza, e eu também pego tanto a camada intermediária, boto tudo linha pontilhada com cor cinza para não sobrecarregar muito a parte do gráfico do Gantt, né? Pego todas elas e deixo a cor também cinza, se você for perceber, fica uma padronagem interessante e eu consigo acompanhar melhor o alinhamento das linhas da tabela com as atividades em si, né? Vocês viram também como é que a gente pode, nas aulas anteriores, como é que a gente pode tirar
como é que a gente pode tirar esses nomezinhos daqui? Então, como é que a gente pode tirar? Você pode, então, ir para, deixa eu só ver, no formato, no guia formato, você tem na área estilos de barra, e aí você clica no botão formatar, ele vai abrir um cardápio e você pede estilos de barra. No estilo de barra você tem que tomar cuidado, tem que ver que tipo de barra você tem aqui. Eu tenho tarefa crítica e tarefa normal, então tá. Então eu tenho que procurar a tarefa, que é a normal, tá mostrando ali, ó, tarefa. Se é a normal, então, se é a tarefa normal, mostrar para a tarefa normal, você tem que vir aqui embaixo dessa janela, clicar em texto, você vê que ele tá mostrando o nome dos recursos aqui. Então, se você dar um delete apenas, né, ele já vai deixar de mostrar da próxima quando você der um OK. Eu tenho que procurar também as chamadas tarefas críticas aqui, tá? Então, vamos procurar as tarefas críticas. Aqui, ó, crítica, tá? Seleciono crítica e aí vou ver o que está mostrando em texto da barra. Olha aqui, ó, está mostrando o nome do recurso. Cliquei em deletar para tirar o texto da barra e agora cliquei em OK. Você perceba que todos eles saíram, então não estou com o meu desenho meu cronograma tão sobrecarregado assim, tá? Bom, a próxima etapa agora, o que eu preciso fazer é o seguinte, agora eu quero mostrar, eu já tenho os dados, já coloquei custos aí, e eu queria mostrar tanto o meu orçamento analítico como o meu orçamento sintético. Como é que eu vou fazer para mostrar os dois orçamentos em si, tá? Então você vai clicar, nesse caso, em exibição, tá? No guia exibição. Na guia exibição você vai lá em tabelas, tá? E na guia tabela você escolhe a opção custo. Bom, ele vai aparecer aqui a opção custo. Eu ainda não falei de linha de base, então a gente não vai trabalhar com a questão de linha de base, não me interessa também a questão do custo fixo, então todas aquelas colunas aqui que não me interessam, eu posso apagar, então eu posso ocultar, não é apagar, você apagar desaparece, né? Ocultar você some e você pode voltar com ela depois. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dar 2 cliques rápidos aqui, o botão direito do mouse para abrir um cardápio na cabeçalho do custo fixo, vou mandar ocultar a coluna e todas essas colunas que não me interessam eu vou ocultar. Lembro que só até esse ponto de gestão de custos. Por exemplo, linha de base para efeito de controle vai ser importante. Eu vou explicar o que é a linha de base mais adiante, tá? Variação também, para efeito de controle, custo real também. Então, para efeitos de orçamento e para efeitos também da defesa que vocês vão fazer, até adicionar uma nova coluna não seria necessário, tá? Eu vou ocultar a coluna aqui, ó. Então, ele está bem simplificado mesmo, é assim mesmo, não se preocupem. E agora eu preciso, se você for ver aqui o que eu tenho é uma representação do meu orçamento, tá? Do meu orçamento sintético, ele está sintetizado, ele está resumido, né? O que seria o orçamento analítico? Você pode usar essa mesma representação, só que aqui você pode usar nesse guia exibição, né? Acho que não adianta ir para o guia da tarefa porque não vai ter a opção que eu quero, tem que estar no guia exibição, perceba? Eu posso clicar e pedir minha chamada uso da tarefa, tá? Eu posso também, obviamente, escolher, se eu for para a tarefa, ó, se eu for para o guia tarefa, né? Se ele sumir a questão do uso da tarefa, se você for para o guia tarefa, você pode abrir a opção de exibição que você vai ter o uso da tarefa aqui tranquilamente. E você tem uma outra opção chamada uso de recursos, que é bem próxima. Essas são invertidas. Uma coisa, eles mostram, por exemplo, você clica em uso da tarefa, olha o que é que ele mostra aqui para você, ó. Ele mostra exatamente o que eu chamo de orçamento sintético. Por quê? Porque ele vai mostrar exatamente para cada um
para cada um dos tarefas, os recursos que foram atribuídos para as tarefas. Então, está extremamente detalhado. Então, você tem um orçamento sintético nesse caso, tá? Então, você pode apresentar essa tabela como o teu orçamento, o seu orçamento analítico, desculpe, seu orçamento analítico, sintético, quando você não mostra isso. Como é que eu volto para mostrar efetivamente apenas gráfico gigante, né? Você volta para a tabela, desculpe, tarefa, gráfico gigante, e aí você pede gráfico gigante, ele volta para o que era antes. Lembra que a gente está na tabela de custo, onde a gente ocultou várias colunas. Esse seria, então, meu orçamento sintético, e esse seria agora, deixa que eu vá em tarefa, exibição, e aí eu pego o uso da tarefa, ele vai mostrar aqui o meu orçamento analítico. Qual é a diferença para o uso de recursos? Simples, quando você clica nesse botão, você bota uso de recursos, ele inverte, ele mostra quais as tarefas que estão atribuídas àquelas pessoas. Isso é importante para o gestor, que às vezes ele quer saber aonde é que, para quais, que pessoas estão desenvolvendo determinadas tarefas. Isso é interessante. Mas para pedir o orçamento analítico, que a gente tem o uso da tarefa é suficiente para essa representação. Como eu ainda não falei nada sobre impressão, a apresentação do orçamento nesse momento pode ser feita dessa forma. O que você pode fazer é salvar o arquivo para não comprometer. Você pode salvar o arquivo, né, como, por exemplo, esse caso. Vou mandar salvar no meu desktop, orçamento. Nesse caso era analítico. Eu vou colocar aqui 24 de setembro, ou dessa forma, 24 de 09 de 14, para você saber exatamente que é de hoje, né? E se você quer o orçamento sintético, então você pode salvar como, tá? Você pode salvar como computador. Eu vou botar aqui no desktop só para exemplificar. Eu vou botar orçamento sintético mesmo dia, tá? Orçamento sintético 24/09 de 2014, tá? Eu salvei, só que agora eu tenho que vir em tarefa, na exibição ali, em vez de deixar em tarefa, eu deixo o gráfico gigante. Então agora sim, agora eu tenho bem resumido, tem a minha tabela, e esse seria o meu orçamento sintético, né? Acho que vocês agora devem rever a aula, verificar algum ponto que não tenha que você não tenha tido um entendimento perfeito sobre as partes. Vocês podem postar no fórum do sistema de gestão de projetos que estão trabalhando alguma dúvida, que eu vou receber um e-mail, e ali ao entrar no fórum eu vou responder as suas dúvidas, ou na aula mesmo você pode me procurar e a gente pode esclarecer uma ou outra dúvida, tá? Então, como exercício, a gente vai agora, eu vou pedir para que vocês abram o projeto de jogo tabuleiro que vocês estão desenvolvendo, desde que ele nesse momento o cronograma já deve ter sido definido. Então você vai colocar recursos na planilha de recursos, você vai colocar custos bem direitinho com valor de mercado, e aí você vai atribuir esses recursos no seu gráfico gigante, cuidando para configurar as tarefas do tipo duração fixa. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, e não deixem de praticar o project.